pessoal, tá no ar o InfoMonday com as principais notícias que você precisa saber para começar sua segunda-feira bem informado. E o programa de hoje começa pelo noticiário político que tem afetado fortemente a Bolsa. Nessa sexta-feira, o Datafolha mostrou que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro atingiu o maior nível desde o começo do mandato. Marcos, explica pra gente como que essa notícia se relaciona com a discussão do tão falado teto de gastos. Pois é, Priscila, o Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa nessa semana mostrando que o nível de aprovação do presidente Jair Bolsonaro chegou no seu maior patamar desde o início do mandato. Segundo o Instituto, o grupo de eleitores que considera o governo ótimo bom subiu de 32% para 37%. É a melhor marca do governo. E isso ocorre em meio a uma preocupação maior do mercado com uma guinada, uma espécie de uma guinada populista do presidente Jair Bolsonaro. O mercado está preocupado com o compromisso fiscal do governo e com os riscos de o teto de gastos ser rompido a partir do ano que vem, em que o orçamento de guerra em tese não vai estar vigente e a regra do teto vai estar mais comprimida por conta da evolução dos gastos públicos que estão se aproximando aí do limite e a inflação baixa só dificulta ainda mais esse cumprimento. Nessa semana a gente viu uma disputa muito grande aí entre as alas do governo que defendem pontos opostos sobre a questão do teto. De um lado está o ministro Paulo Guedes, a equipe fiscal, que defende aí o cumprimento dessas regras fiscais e a importância de você ter uma disciplina nesse sentido, e do outro você tem alguns ministros que tentam argumentar para o presidente a importância de se ampliar gastos públicos com obras públicas, com programas sociais, enfim, que seriam o ministro Rogério Marinho, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas e alguns ministros militares. Essa disputa tem o teto de gastos como o centro das atenções. Esses ministros que defendem mais gastos alegam que esse pode ser um movimento que pode ajudar, inclusive, nos planos de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, que tem participado mais de obras públicas e tem tentado já adotar um discurso mais palatável, um discurso mais favorável para ele, já de olho nas eleições de 2022, embora ainda falte mais de 2 anos para o pleito. Essa disputa aí a gente viu nessa semana alguns episódios importantes, né? No Ministério da Economia, 2 baixas, né? 2 secretários importantes, o Salim Matar e o Paulo Webel. O primeiro cuida das privatizações, o segundo cuidava da reforma administrativa, pediram demissão. Esse é um movimento bastante importante. O Paulo Guedes foi a público, falou com todas as letras que os dois saíram por insatisfação, que as agendas não estavam avançando, seja no governo, seja no Congresso Nacional, as agendas não estavam avançando e isso incomodou os secretários. O ministro também deu declarações que exigiram do presidente Jair Bolsonaro uma posição pública mais clara em defesa ao teto de gastos. Na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro convocou a imprensa e disse que respeita o teto de gastos e as regras fiscais. Só que no dia seguinte, na quinta-feira, em live nas redes sociais, aquela tradicional live do presidente Jair Bolsonaro, ele disse que existe uma discussão no governo sobre o furo do teto de gastos e disse que isso é completamente natural e pediu patriotismo ao mercado. Isso gerou muita dúvida, os agentes financeiros ficaram preocupados com essa declaração do presidente e em todo esse contexto de preocupação com o teto de gastos. Mas quem vai explicar a preocupação e os impactos disso no mercado financeiro é o Rodrigo. Pois é, essa questão fiscal tem sido bastante acompanhada pelo mercado financeiro. Nas últimas semanas, falas desencontradas de membros do governo, além dos rumores sobre a possível tentativa de furar o teto de gastos, trouxe muita pressão para o Ibovespa, que caiu de volta para o nível dos 100 mil pontos. Nos últimos dias, as saídas dos secretários Salim Matar e Paulo Webel trouxeram muita preocupação para os investidores, que chegaram a questionar até mesmo a permanência do ministro Paulo Guedes no governo. Tudo isso, porém, teve um alívio após o presidente Jair Bolsonaro, ao lado dos presidentes da Câmara e do Senado, discursar em favor do cumprimento do teto de gastos. A história, porém, teve uma nova reviravolta depois que o presidente, em sua live semanal, admitiu que existe a ideia dentro do governo de furar o teto. E ainda deixou um recado para o mercado financeiro, pedindo um pouco mais de patriotismo. Isso não pegou bem entre os investidores e Bolsonaro precisou voltar às redes sociais para defender mais uma vez o cumprimento do teto, dizendo que irá trabalhar com o Congresso para controlar os gastos. Essa vai e volta de informações e de discursos tem feito a Bolsa andar muito de lado nos últimos dias, e para a próxima semana será importante o governo balizar as expectativas e encontrar uma uniformidade de discurso
para conseguir trazer de volta a confiança do mercado, podendo fazer a bolsa subir. Para os próximos dias, atenção também para a temporada de resultados do segundo trimestre, com os balanços de Magazine Luiza, C&A e Coinha. Fica também o convite para acompanhar nossa série especial Por Dentro dos Resultados, em que estamos conversando com diversos executivos de empresas para comentarem os resultados do segundo trimestre e também tirarem dúvidas dos investidores. Nos próximos dias, teremos B3, Marfrig e JHSF. Para acompanhar, basta clicar no link que está na descrição. E por falar em mercado financeiro, tem um investimento que está bem fora do radar das pessoas e que tem tido um ótimo desempenho nos últimos meses. Não é mesmo, Mari? Pois é, Tolotti, depois do ouro, outro metal precioso que vem ganhando espaço e levado à criação inclusive de novos produtos no mercado brasileiro é a prata. Com uma valorização que supera a do ouro, chegando aí a 60% no ano, a prata é muito utilizada na indústria, principalmente no setor de tecnologia, para desenvolvimento de chips e eletrônicos no geral. Entre as principais justificativas para a forte valorização do metal no ano, os especialistas consultados pelo Infomoney citam um ambiente de juros negativos, os fortes estímulos fiscais e monetários dos bancos centrais para conter os impactos da pandemia de coronavírus, como também um mercado sedento por tecnologia, celulares, semicondutores e desenvolvimentos constantes na medicina. Programas com questões voltados a ESG, que avaliam os impactos das empresas nas áreas ambiental, social e de governança, também contribuem para essa trajetória da prata, uma vez que o metal é utilizado como condutor nos painéis de energia solar. Entre as principais diferenças da prata para o ouro, os especialistas afirmam que o ouro é mais estável, ele é considerado mais porto seguro em momentos de grande incerteza, inclusive utilizado como reserva por muitos bancos centrais ao redor do mundo. Já a prata não, ela tem esse componente industrial que torna ela mais instável e sensível à atividade econômica. Como investimento, em países da Europa e nos Estados Unidos, as pessoas podem investir por meio da bolsa, porque a prata está na bolsa, como também por fundos de índice, os ETFs. Já no Brasil, o investimento ainda está muito no começo, então para a pessoa física, que nem eu e você, acessar, tem que ser ou via fundos de investimento que tem posição na prata, ou então por meio de certificados de operações estruturadas, os COIs. A matéria completa sai nos próximos dias, então fica ligado. E agora eu vou passar para a Pri. Ô Pri, o que você manda? Oi Mari, a gente já falou aqui algumas vezes sobre as dificuldades que os pequenos empresários têm enfrentado durante a crise, com queda na receita, dificuldade de acesso ao crédito, mas nos próximos dias a gente vai divulgar uma matéria mostrando que alguns empresários conseguiram expandir seus negócios durante a pandemia. A gente conversou com eles para entender qual que foi a estratégia usada, o que eles tinham em comum, e uma das principais características que a gente observou foi a agilidade. A gente conversou com um empresário, por exemplo, que falou que quando a OMS decretou a pandemia lá no dia 11 de março, ele já tinha um planejamento traçado de corte de gastos e digitalização da operação, então com isso ele conseguiu agir muito rápido. Outros falaram também sobre o bom relacionamento com fornecedores que já vinha de antes da crise e com isso eles conseguiram renegociar condições de pagamento ou ampliar prazos. E outros falaram ainda também sobre o profundo conhecimento do mercado que permitiu que eles conseguissem projetar qual seria a possível queda de receita e traçar a estratégia certa para esse momento de crise. A gente sabe que a situação está muito ruim ainda para muitos empresários, a gente está aí vivendo uma das maiores crises da história, mas alguns desses empresários falaram que já conseguiram recuperar 100% do faturamento e alguns falaram, inclusive, que já estão voltando a contratar. E uma pesquisa do Sebrae confirma que talvez o pior da crise pode ter ficado de fato para trás. Eles conversaram com mais de 6 mil micro e pequenos empresários de todo o país e o que eles mostram é que no começo de abril, esses empresários relataram uma queda média de 70% no faturamento em relação ao período anterior à crise. Já no fim de junho, essa queda foi de 50%, que mostra que a situação aos poucos está melhorando. E é isso, galera. Por hoje é só. Esse foi mais um InfoMonday com as principais notícias sobre economia, política, mercado financeiro, tudo que você precisa saber para começar essa semana bem informado. Você encontra aqui e no infomoney.com.br. Muito obrigada mais uma vez pela companhia e até a semana que vem. Tchau, tchau.